Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, salve Deus, povo abençoado de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Santíssima. Salve Deus por mais este lindo, belo, maravilhoso dia, do qual nós temos a rica e feliz oportunidade de ter mais um dia de bênçãos, de maravilhas, de iluminação nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas, de ter todas estas bênçãos divinas hoje, dia 10 de dezembro de 2019. Que dia belo, que dia maravilhoso, que dia magnífico. Então vamos nos preparar, vamos nos harmonizar para mais esta rica e feliz oportunidade, não é? Então, meus mestres, minhas ninfas, meus irmãos, minhas irmãs, Mestre Sol, Mestre Lua, povo abençoado de Jesus, povo de Deus Pai Todo-Poderoso, vamos nesta benditória elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, e vamos nos harmonizar para não dar o tal sono, a tal insônia, a tal bocejo, para não dar uma série e determinada condição que, enfim, é natural. Vamos nos preparar para mais uma rica e feliz oportunidade, não é? Buscando em Deus Pai Todo-Poderoso sempre essa condição física e, acima de tudo, espiritual que cada um de nós transporta consigo. Pedir a assistência, o equilíbrio e a harmonia necessária aos nossos abnegados mensageiros de Deus. Pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e as nossas queridas, belas, maravilhosas guias missionárias. Esses abnegados mensageiros de Deus, não é? Que maravilha, que belo nós podermos ter essa rica e feliz oportunidade nesta reencarnação. Então vamos buscar esse poder absoluto, esse poder infinito, rogando a Jesus Divino e Amado Mestre. E ao grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, que cada um de nós possa adquirir, levar no fim deste dia o que realmente busca e procura. Então, nada melhor que estarmos em harmonia e equilíbrio para podermos usufruir. Vamos nos harmonizar com a nossa consciência para melhor o recebimento e a compreensão dos nossos trabalhos, quer sejam físicos, tarefas físicas, quer sejam as nossas capacitações mediúnicas, os nossos trabalhos mediúnicos, que nós fazemos parte e temos o grande compromisso de executar em Cristo Jesus. Salve Deus! Então, vamos neste instante mentalizar esses iluminados espíritos que sempre estão junto a nós, conosco, nesta jornada, que assumiram esse compromisso divino com Deus Pai Todo-Poderoso, ainda no mundo espiritual, e têm o grande compromisso de nos assistir. Salve Deus! Então, partamos em busca dessa sintonia, dessa projeção, desse equilíbrio que vem dos mundos espirituais. Salve Deus, meus irmãos! E aqui para falarmos da prisão, mas não é a prisão espiritual, não é estar prisioneiro da espiritualidade maior. Isso é outra coisa dos nossos tempos, tá? Esta prisão é outra.
a prisão, quando nós metemos prisioneiros da espiritualidade maior nos nossos templos, nos nossos trabalhos, isso é outra condição. Vamos falar da prisão espiritual. E aqui há várias formas de prisão espiritual. Salve Deus. Nós, inclusive, todos conhecemos os prisioneiros dos nossos templos do amanhecer. Salve Deus. Que estão prisioneiros da espiritualidade maior, não é? Graças a Deus. Porém, ocorre que na maioria das vezes, quase sempre, o desencarnado, a nossa alma, ela vai permanecer aprisionada, encarcerada, envolvida, muitas das vezes pelos seus traumas do mundo físico, retornando o nosso espírito, muitas das vezes, a este plano com os mesmos impulsos, os mesmos sentimentos e desejos. Então, neste caso, está prisioneiro. O nosso espírito está prisioneiro. Cabe à nossa alma fazer a evolução, evoluir os nossos chakras, a nossa consciência e o nosso espírito, tornando-os mais tenues, mais suaves e muitas das vezes mais subtis para desta forma diminuir-lhes muitas das vezes a aderência ao mundo físico, tornar sempre mais fácil a sua liberação, tirando muitas das vezes o proveito da sua força e energia. Salve Deus! E aqui note-se que, sendo a nossa alma uma parcela do Criador de todo este planeta, já que ela, a nossa alma, é uma perfeição em si, não lhe cabendo evoluir, mas sim aos sentimentos agregados que são muitas das vezes a construção são a construção da mente e muitas vezes iludida pela falsa ideia de ser uma personalidade individual, separada muitas das vezes de Deus. Ora, aqui, se a alma conseguir libertar-se de um ou mais agregados, ainda que não os tenha na sua totalidade extinguido de todo, podem, com certeza, esses espíritos e os sentimentos muitas das vezes expulsos, porém livres de ficarem atraídos e absorvidos por outros espíritos e outras sintonias de padrões energéticos, muitas das vezes negativos, dos vales negros, inclusive de uma grandiosa densidade, de uma carga estrutural e energética semelhante ou maior, com a sua atração mútua, formando então
um grande desatino no espírito que desta forma poderá depois repetir o processo vindo a se constituir num imenso agregado que pode repetir tudo novamente, tornando-se inclusivamente um super agregado. As correntes mágicas e muitas das vezes as correntes místicas, tanto do espiritismo ou outra religião qualquer que seja, que uma qualquer, que afirmam que a real existência dessas forças nos falam também da possibilidade desses espíritos agregados virem mesmo a tomar uma forma, porque a sua influência de possuir ou habitar um novo corpo físico, ou seja, tentando sempre que possível reunir-se num corpo humano o mais rapidamente possível para que a sua evolução possa ocorrer gradativamente. E aqui temos inclusive as construções, porque tudo isto parte das construções da nossa mente. Temos inclusive aí um verdadeiro ser, que é um ser sem matéria, que é densa, sem grande fisiologia, estabelecida sem a sua alma, porém, salve Deus, capaz de ir literalmente arrasar com todas as formas possíveis de vida, porque pode também ser considerada uma das piores formas de obsessor entre a humana, a animal, a elementar e a mental. Mental emocional, que é aquela imaginária. E aqui entra até mitologia, que são figuras resgatadas pelos modernos, pelo moderno espiritismo inclusive, porém comum a muitas religiões antigas, ainda que com particularidades de visão. Todos os pensamentos, sentimentos, emoções e paixões adquirem forma e também uma materialidade semi-densa ou, salve Deus, até mesmo subtil, porque afinal trata-se da materialização, que é quase sempre em forma aparente dos sentimentos e emoções, muitas das vezes intensas ou violentas, porque desta forma tais imagens materializadas em diferentes graus e em diferentes com as suas subtilezas, são muitas das vezes formadas por pura concentração de energia, sem muita racionalidade ética ou inclusive o bom senso, o senso comum. Salve Deus. Desta forma podem inclusive ser objetos, alimentos, animais dos mais variados, inclusive formas lendárias
ou construir até monstros. Aquelas figuras místicas, monstruosas, extintas, dos mais diferentes seres em várias condições de tamanho, forma, altura e até mesmo sexo e feitio. Podem, salve Deus, podem também nem ter a sua forma definida, apresentando-se desta maneira como nuvens. Quando eu falo em nuvens é uma névoa, redemoinhos, vendavais, ciclones e por diante. São pura energia condensada em diferentes intensidades altamente destrutivas. Desta forma, podendo prejudicar cada um de nós, ou puramente e simplesmente nos faz adoecer, poderá fazer-nos enlouquecer, poderá fazer com que nós matar ou até absorver a energia da vítima. Tudo isso é frequentemente gerado por emoções de encarnado. Salve Deus. E emoções do desencarnados. É passível de ser incorporado por algum ser também desencarnado sobre forte carga emocional de ódio, vingança, remorsos ou outras causas. Com certeza pode também produzir um tipo de efeito, algo fantasmagórico, pelo sim, pelo não, o que os antigos mestres nos ensinam é a ter muito cuidado com os sentimentos, cuidado com os nossos desejos, cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com as nossas palavras e também muito cuidado com as nossas ações. Porque esse conjunto de concepções dotadas de fortes cargas espirituais, muitas das vezes filosófica e transcendental, é de suprema importância para tentarmos muitas das vezes entender tanto a vida como a morte. Salve Deus! Assim, desta forma, é possível pensar que a transição chamada de morte, que nada mais é a saída do corpo, a saída do mundo físico para o etérico, a saída do planeta da carne física para passar a ser espírito. É a tal viagem, apenas a transição da chamada morte. É uma coisa que apenas dissolve única e exclusivamente o agregado na sua matéria física. E as suas formas não constrói realmente uma nova união, mas apenas novos elementos de diferentes densidades que se
agregam àquelas às antigas estruturas das existências anteriores, porque nós já lá estivemos, nós já lá passamos, nós teremos que ir para lá de novo. Então, sejam elas doces ou amargas, boas ou más, agradáveis ou desagradáveis, válidas ou inválidas, evidentemente este meu pequeno vídeo nem de longe tem a menor pretensão de esgotar um assunto que é tão delicado e tão vasto, tão sério, tão profundo e de grande consequências, poderei dizer inclusive consequências filosóficas e morais, porque implica também o pensamento de cada um, morais para todos os que de facto pretenderam aprofundar-se em temas muitas das vezes relevantes e capazes de alterarem o sentido da vida. Então, salve Deus, isto é apenas uma tentativa de contribuir para a ampliação dos estudos, das compreensões espíritas, sugerindo inclusive que em diferentes culturas e tempos remotos, históricos, já passados, um rico e importante conhecimento foi inclusivamente estruturado e a sua divulgação poderá inclusivamente contribuir para os importantíssimos estudos, muitas das vezes desenvolvidos pelos espíritas de boa vontade, não é? Salve Deus, não é, meus irmãos? Salve Deus, porque nós afinal, continuamos prisioneiros, somos prisioneiros, porque o nosso espírito agora é prisioneiro. Ele não tem forma nem condição de sair. Está prisioneiro neste corpo físico. Está prisioneiro na nossa essência e na nossa vontade. Ele só se liberta quando à noite, quando nós dormimos. Quando nós dormimos, o nosso corpo físico relaxa, todas as suas funções orgânicas caem para metade, algumas delas, algumas até inclusivamente para menos de metade, e o nosso espírito nessa altura é quando ele se liberta. E mesmo depois de nós desencarnarmos, partir para o mundo etérico, para o mundo espiritual, nós continuaremos a ser prisioneiros da nossa consciência, a ser prisioneiros da nossa alma, a ser prisioneiros daquilo tudo o que fizemos, dependendo inclusive da condição com que nós partimos também para o mundo espiritual, com que partimos deste planeta. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, vou tentar ainda fazer outro vídeo, por isso eu me despeço com outro tema, porque, enfim, o outro tema acho que é um pouco mais... A todos eu agradeço. Salve Deus, meus irmãos. Desejando uma linda e abençoada noite a todos. Salve Deus e graças a Deus.